Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz para todos vocês, que o universo sempre conspire a nosso favor. Quero agradecer a atenção que nós temos aqui no Chamados a Despertar, dos nossos amigos em todo o Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, um muitíssimo obrigado. Quero agradecer as atenções também de todas as pessoas que estão em todos os lugares do mundo e que assistem os Chamados a Despertar. Um muitíssimo obrigado. As pessoas que colaboram com a gente, nos ajudam, muito obrigado. Pessoal, eu quero mandar uma mensagem especial para os nossos amigos em Portugal sobre o que aconteceu, a tragédia que aconteceu. Eu e Fabiana, nós mandamos para todos vocês um abraço caloroso, um abraço de conforto pelas coisas que aconteceram aí, e estamos meditando, emanando energia para as pessoas que houve essa tragédia, esse desencarne, e para que os nossos irmãos em Portugal sintam um pouco do nosso amor. Um muitíssimo obrigado. Eu e Fabiana, nós amamos vocês em Portugal. E sempre estamos aqui emanando muito amor e energia positiva para vocês, tá bom? Portugal, um grande abraço, um carinho e força, que nós não podemos deixar a peteca cair, não é verdade? Pessoal, eu estou um pouco mais rouco, posso estar perdendo a voz, tá complicado, né? Mas eu sei que isso vai passar. Eu gravei logo mais cedo um vídeo sobre o planeta reptiliano e como nós somos acondicionados, embora a maioria sejamos, né, todos, a maioria, no qual eu digo, de origem reptilianos, né, de origem réptil. Então a maioria do planeta Terra que está encarnado aqui, todos têm uma origem cósmica, uma origem, uma família cósmica reptiliana, draconiana, salvo aquela pequena parte que eu disse para vocês, que são de outras civilizações e raças, mas é uma parte muito pequena. Pessoal, me desculpem ainda, está um tanto quanto limitado. Esse vídeo é um vídeo muito especial para mim, particularmente falando. É um vídeo que há um certo tempo, muito antes de eu imaginar criar a série Orion, a Fabiana já tinha pedido para que eu pudesse falar das informações que eu vou falar aqui em outros vídeos. Ela havia me pedido, porém eu estava hesitante, porque não é fácil falar das informações que eu trago do plano astral, que eu trago da minha origem, das minhas experiências. Desculpa, sua garganta tá até doendo falar aqui. Mas eu ainda tenho muito o que falar. Mas algumas coisas eu fico um pouco hesitante, devido para as pessoas serem choques espirituais, choques psicológicos gigantescos. Pois a gente fala de um planeta dominado por uma raça alienígena extremamente maléfica, hostil, digamos, no olhar, né, que nós temos aqui. Então não é fácil para mim trazer informações. Poderia trazer muitas informações que nunca ninguém disse até hoje, mas porém eu sempre fico um pouco hesitante. E algumas vezes a Fabiana é aquela pessoa que fica com a mão atrás e vai, fala. Você tem que falar isso daí. Os meus mentores me pressionam, às vezes os próprios dracos e reptilianos, que eu posso chamá-los, né, posso denominá-los, que estão combatendo esse grande império maléfico aqui. Então essa resistência draco-reptiliana me cobra também. Mas eu, como eu sou muito falho, eu sou um draco reptiliano, mas porém eu estou encarnado em um corpo mortal terráqueo, e neste corpo ele exerce grande influência sobre mim, muitas vezes me tornando uma pessoa como um humano normal qualquer. Mas com o passar do tempo,
eu venho me tornando muito mais um Draco reptiliano do que um humano. Então a minha consciência hoje, eu posso afirmar que ela é 60% de um draconiano. Mas ainda falta os 40% que ao longo da minha jornada de vida vou trabalhando e desenvolvendo, mas esses 40% ainda têm grande influência sobre mim. E eu travo uma luta gigantesca porque estou suscetível, como a todos vocês, aos erros, estou suscetível aos medos, aos anseios, às iras, ao temperamento que muitas vezes nós tomamos ou tratamos uma pessoa, ou nós tomamos atitudes por impulsos, às vezes ligado pela raiva, pela ira, e muitas vezes nós paramos para pensar e não é aquilo que nós deveríamos fazer. Que muitas vezes nós agimos como se não fosse nós. E este corpo aqui, ele é falho, ele é preparado para isso. Ele foi feito para falharmos o tempo todo. Ele foi feito para fracassarmos o tempo todo. Então é uma luta constante e eu sou tão comum quanto qualquer outra pessoa e estou suscetível às fraquezas da mortalidade do corpo mortal terrestre. Mas venho trabalhando para que a minha origem cósmica, para que o ser que realmente eu sou, domine este corpo. E assim a minha consciência seja aquela consciência cósmica maior. Então, pessoal, eu quero desde já agradecer a atenção de todos. Eu quero agradecer as pessoas que têm me acompanhado desde o começo dos chamados a despertar. Aquelas pessoas que já viram todos os vídeos desde o começo, pessoas que entraram depois que o trabalho já havia iniciado, e essas pessoas também correram e assistiram todos os vídeos e vão perceber o Marcelo falho, o Marcelo humano demais ali, o Marcelo aonde muitas vezes com um pé na frente e um atrás, duvidoso, receoso, se as informações que ele passava não iriam perturbar as pessoas, não iriam causar problemas, ou com receio e medo de que elas poderiam não estar preparadas. Então as pessoas, elas têm um desenho da minha evolução e o quanto eu tenho aprendido e desenvolvido com o projeto Chamados a Despertar, que não é só para vocês, mas principalmente para o meu aprendizado, através dos meus mentores, dos seres alienígenas na qual eu mantenho contato e com a minha preparação para cada vez mais expandir a minha consciência, para que assim eu possa me tornar na totalidade o Draconiano Akar e assim poder ir embora para casa. Pessoal, vocês viram aí a abertura legal, bacana, com a música maravilhosa de um dos vocalistas, cantores que eu mais gosto neste mundo, que é o Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden, que é uma banda que eu sou apaixonado, Tears of the Dragon, Lágrimas do Dragão. Então eu não achei, não veria outra opção melhor para abrir esse vídeo. E vocês perceberam essa foto do início aí? Essa foto nesse ambiente avermelhado, meio escuro. Já perceberam? Pode parecer um pouco familiar para muitos de vocês, arremetendo vagamente a um sentimento, ou a uma memória, ou a um saudosismo de algo na qual você não consegue entender. Vocês já assistiram um vídeo no Chamados a Despertar sobre o Superman? Aonde eu falo e mostro que o Superman nada mais é do que uma homenagem feita ao Senhor Dragão Vermelho, o dominador do planeta Terra. E vocês lembram que no filme do Superman, de onde ele vem, um planeta cristal, né? Krypton era um planeta, não falam nessa nova versão, mas na versão antiga, Krypton era um planeta cristal, todo de cristal, né? E habitava uma estrela vermelha, né? Ali, o Sol Vermelho. Muitos planetas draco-reptilianos
eles são avermelhados. A luminosidade é avermelhada. De onde eu venho, do planeta na qual eu me originei, lá não existe um sol do meio-dia ou um céu azul. Geralmente o céu ele é um pouco avermelhado, dando uma tonalidade. Eu vou tentar passar da maneira mais clara possível, porque como no Brasil, eu sei que o entardecer em alguns outros países é diferente. Mas aqui no Brasil, nesse exato momento, hoje dia 18 de junho, geralmente 5h30 começa a anoitecer. É aquele momento que o sol, aproximadamente, ele está muito próximo ou quase tocando a sua parte de baixo ali no horizonte. Então vocês têm aquela luminosidade, e essa luminosidade é uma luminosidade muito parecida, porém com um céu mais avermelhado de onde eu venho. Porque eu, particularmente falando, eu não gosto de céu azul. Eu não gosto de um sol pleno ao meio-dia. Tanto que me agrada um ambiente mais de penumbra, um ambiente mais escuro, um ambiente... Eu não gosto, eu gosto de um céu mais nublado, fechado, sem a luz do sol. E esse ambiente é confortável para minha pessoa. E esse tom avermelhado, ou aquele tom de luz do entardecer já quase para anoitecendo, onde o sol está já beirando ali o horizonte, é a tonalidade perfeita, aonde eu sinto muito conforto, porque me lembra minha casa. De onde eu vim é mais deserto. De onde eu vim, o clima é mais deserto. Então, deserto, aquela coisa mais desértica, com montanhas, pedras rochosas, com essa tonalidade, é o ambiente perfeito para mim. É o ambiente aonde, podemos dizer, essa alma draconiana se deleita. E muitos de vocês também sentem assim. Então eu utilizei essa imagem para poder, por me causar conforto espiritual, no ser interior guardado aqui dentro deste corpo, que acorda cada vez mais. O draconiano, Akar. Desde já eu quero agora fazer aquele desafio para você, para que você abra sua mente. Vai lá na tomadinha, dentro de você, e despluga o fio da crítica e do julgamento. Assista todo o vídeo. Assista quantas vezes forem necessárias para que você possa entender, e depois do final do vídeo você liga lá dentro de você, pluga de novo na tomada o seu senso de autocrítica, crítica, julgamento, o que você quiser, e tire as suas conclusões. Mas primeiro não tire de você a oportunidade, pela crítica ou senso de julgamento, de poder ouvir e analisar, para poder concluir. Pare, pense, reflita e analise. Então, pessoal, o vídeo anterior aqui da série Orion, o planeta reptiliano, embora você olhe para todo o planeta está aí com os seus seres humanos, cada um com a sua particularidade, né? Temos os africanos, temos o pessoal do norte da Europa, os americanos, os japoneses, chineses, coreanos, temos os brasileiros, temos uma variedade de tipos diferentes, que nós todos, mesmo assim, chamamos de seres humanos, cada um com a sua particularidade, mas todos somos seres humanos. Independente se alguns são poucos diferentes dos que os outros, possuem características diferentes dos outros, mas todos somos seres humanos.
aquele primeiro vídeo onde eu mostrei para você como que nós, todos seres alienígenas, vindos do espaço, estando encarnados nesses corpos pré-fabricados, no estado atual de humanos terráqueos, o como nós nos perdemos, nós ficamos confusos. Porque eu mostrei para vocês no primeiro vídeo anterior a esse, o antes desse, né, o planeta reptiliano, o vídeo número 5, parte 5, sobre o que é o aspecto draco-reptiliano. Como funciona nos mundos draco-reptilianos. Eu quero passar para você que nos mundos dracos reptilianos espalhados pelo universo, sejam os benevolentes, sejam aqueles que habitam esferas de vibração superiores, quanto aqueles que ainda vibram e preferem a vibração do domínio, da conquista e da destruição. Neste universo, a raça que mais predomina são os dracos e os reptilianos. Tanto que este universo foi criado... Deixa eu desligar meu celular aqui. Este universo foi criado justamente por um motivo grandioso, por causa dos dracos e reptilianos. Quem já acompanha os Chamados a Despertar, os vídeos, as pessoas já sabem, estão aí, os vídeos no canal. Então, o que eu quero passar para vocês é que o império, ou o conceito, ou o mundo draco-reptiliano no universo, seja dentro do império de domínio ou não, nós temos os nossos clãs. Nós temos os clãs que seriam um rótulo ou um título pela qual todo draco ou reptiliano pertence. É muito complicado tentar falar sobre isso para uma, como eu posso dizer, civilização totalmente dominada e controlada por eles e que está tão acorrentada com as correntes da religião, em todos os sentidos. Então quero falar para vocês dos clãs que eu conheço, já tive contato no planeta Terra. Se você assistir o vídeo sobre os intraterrenos que eu fiz e que está aqui nos Chamados a Despertar, eu falo que no intraterra existem inúmeras civilizações draconianas reptilianas habitando. E muitas dessas não estão ali compactuadas com o quê? Com os dracos reptilianos comandados e orientados pelo grande dragão vermelho que domina e controla e manda na superfície. Eu deixo bem claro nesse vídeo que existem muitas civilizações draco-reptilianas que não querem o mal da humanidade, mas também não vão lutar pela causa da humanidade. São indiferentes, porque esse aspecto de salvação, esse aspecto de esperar o Salvador, a salvação vir, não existe no universo. Isso tudo faz parte de uma grande jogada, um grande plano, aonde os dracos reptilianos dominadores controlam e comandam a raça humana. Através do medo e a insegurança que eles colocam nela, porque, em primeiro lugar, eles os fazem serem cegos. Serem pessoas que também desmemorizadas, que não lembram de onde vêm o que são. Então vamos lá. Eu vou começar a falar com vocês sobre os Urakars. A pronúncia ou a escrita é algo aproximado do que realmente é o que? A pronúncia escrita do idioma réptil do universo. Não vão pensando que qualquer ser humano, ou ser humano nenhum, tem a capacidade neste corpo, com essas cordas vocais, com essa constituição fonética limitadíssima, jamais tem condição de pronunciar o som reptiliano. Não tem. Nem adiantam tentar.
Mas eu vou tentar mostrar de forma mais lúcida entre lá e aqui para vocês. Eu quero falar sobre os Urarkars. No idioma que poderíamos falar traduzido para a compreensão limitada humana do ser humano terráqueo, vão perceber muito a letra K em nomes denominados a quem? A Dracos e Reptilianos. Marcelo, existe esse alfabeto reptiliano? Não, esse alfabeto não. Mas seria traduções aproximadas do que eles têm lá. Então, a própria pronúncia, seja ela em qualquer idioma, seria algo que lembraria superficialmente, porque nós não temos condições de pronunciar a fonética draco-reptiliana. Nós não. Nossa constituição vocal, nossa configuração deste corpo não é capaz. Temos os Urarkars, ou podemos denominá-los de Urakianos. Os Urakianos são uma espécie de dracos reptilianos que também estão em Orion, mas em Orion são benevolentes, pois muitos que estão aqui, não vou dizer renegados, fugitivos, são aventureiros do espaço que acabaram vindo por aqui porque a fama do grande dragão vermelho se estendeu longe no universo. O grande dragão vermelho, fugitivo de Orion, eu vou falar sobre a civilização que saiu com ele. Violenta, extremamente hostil. Os Urarkars é uma espécie de reptilianos de Orion. São todas as civilizações em Orion são benevolentes. Benevolentes. Eu vou explicar mais na frente em um vídeo no próprio Chamados a Despertar o porquê essa adoração a Orion, sendo que o dragão vermelho é fugitivo. Ele se passaria por um deus de Orion, fazendo as humanidades adorar um deus, entre aspas, caído? Ele enganaria as pessoas para alimentar o seu ego de algo que ele não possui, mas que aqui ele faz com que as pessoas o idolatrem como um deus de Orion, digamos assim. Muitos detalhes sobre isso no que virá à frente ainda na série Orion, que eu disse para vocês não tem data para acabar mais. Os Urarkars, existem civilizações que saem a explorar o universo, a viajar pelo universo, a aportar, a descer e a viver em planetas. Planetas aonde residem muitas raças e dentro dessas raças reptilianos. Seria mais ou menos como que uma viagem, uma cruzada ao espaço. E neste mundo aqui, entendam, neste mundo reptiliano, os reptilianos têm livre acesso. Se não vier por guerra, tem livre acesso e estadia livre, sem confronto daqueles que aqui julgam ser seus lares. Esses podem vir e ir tranquilamente. Agora, caso queiram vir para estabelecer domínio e queiram tomar aqui como domínio, é só assistir o vídeo dos nórdicos, que eu gravei no Chamados a Despertar, e os sirianos, que foram os egípcios, que vieram aqui estabelecer um domínio para ajudar as pessoas, porque a história é invertida. E o que aconteceu? Eles foram expulsos, tiveram que se retirar do planeta, pois a coisa foi feia para o lado deles. Porque o grande dragão vermelho, aquele que também se julga como Deus, não aceita com que civilizações do espaço venham aqui a estabelecer qualquer tipo de libertação. Mas raças draco-reptilianas, se não vir com este intuito, têm livre trânsito aqui.
Existe uma política literal amistosa entre as civilizações répteis. Embora muitas vezes os répteis se pegam e se destroem. Os Uracars, ou Uraquianos, como podemos dizer, são uma civilização de Orion. Os que estão aqui são indiferentes a Orion e os que estão aqui. Seriam aventureiros que habitam aqui. Eles não estão encarnando, eles não estão no processo de encarnação, mas porém acreditem, existem muitos Uraquianos, Uracars, vindos de Orion para processos regenerativos aqui. Esses estão encarnados, espíritos dracos reptilianos, e estão em corpos humanos, terráqueos tridimensional. Mas temos Uracars que muitas vezes tentam obsediar aqueles de origem uraquiana, de Uracars, que estão aqui encarnados em corpos humanos. Esses que estão em processos de regeneração, esses são muitas vezes obsediados pelos Uracars, que não fazem parte do processo de regeneração e estão aqui habitando no intraterra, em seus corpos reptilianos, draconianos, normalmente. E os Uracars é uma raça que deu origem, para vocês terem noção, ao nome e à região do Iraque. Iraque. Uracars, iraquianos. Aquela região, a região do Oriente Médio, aquela região ela é extremamente cheia de grandes, o que podemos dizer, cidades, civilizações, dracos e reptilianas. Aquela região do Oriente, a região de Israel, aquela região desértica. Por exemplo, para vocês terem noção, nos Estados Unidos, na região ali do que podemos, aquela parte mais desértica americana, é lotada de dracos e reptilianos. Por quê? Dracos e reptilianos, ao contrário do que a maioria pensam, não gostam de selvas assim, porque as pessoas fazem a ideia que os dracos e reptilianos são que nem cobra, serpente, só quer ficar no meio da mata, né? Eu acho que nem cobra, serpente gosta de ficar no meio da mata. Mas o clima desértico, a região desértica, ela é muito confortável e atrativa para as civilizações reptilianas. Então eles estão embaixo, na intraterra. E para vocês terem uma noção, nessa região onde os Uracars habitam, é onde foi dado ao nome, em tempos mais modernos, de Iraque. Então, Iraque é uma referência, embora totalmente omitida e escondida, dos Uracars. Então, a gente fala, né, o iraquiano, o Uracar, os uraquianos. É um clã que habita aqui, tem as suas regras, as suas políticas e são indiferentes à humanidade. Nós temos um grande clã na Terra das Liliths. São draconianas que não mantêm contato com draconianos. Elas, poderíamos chamá-las de um clã só de mulheres, muito parecido com o que nós vemos aí com as Amazonas lá do filme da Mulher Maravilha, né? Então elas não têm contato com a parte masculina dos Draco e reptilianos. É um clã fechado, extremamente, poderíamos chamar feminista, né? Temos os machistas e os feministas. Elas não mantêm contato e não gostam de dracos e reptilianos machos. Então, elas se isolam, é um clã totalmente rebelde. E aquele personagem muito místico, conhecido, Lilith,
que é arremetido em muitas histórias, para vocês perceberem aí, bíblicas, né, histórias secretas, que Lilith teria sido a primeira mulher de Adão e não teria aceito ser submissa a Adão. Então ela fugiu e diz que fez pacto com o demônio e depois Deus deu Eva a Adão. Todo esse misticismo, essas histórias antigas. Na realidade, Lilith, esse personagem Lilith, pertence ao clã das Liliths. São dracos e reptilianas que lembram muito o estilo daquelas amazonas. Eu nem sei o nome da ilha lá que a Diana, né, a Mulher Maravilha, mora, mas é naquele estilo. Guerreiras violentíssimas e muito violentas. Temos os Kra'ars. Kra'ars. Isso arremete, parece um pouco com uma lembrança vaga da pronúncia desse clã, dos Kra'ars. Esse clã é um clã que habita aqui também no planeta Terra. Tem ali, poderíamos chamar aí do seu país, da sua grande nação, com as suas regras e políticas para aqueles que habitam ali. Existem muitos de vocês que são Kra'ars. E os Kra'ars estão muitos encarnados aqui em processos de regeneração. Kra'ars em Orion é uma civilização. Todas essas civilizações em Orion são benevolentes. Aqueles que vêm aqui no processo de regeneração chegam no na desfragmentação do seu eu superior. E o vídeo do eu superior, semana que vem, no próximo sábado, o eu superior 2017, bem detalhado para todos vocês, estará no canal. Se tudo der certo. Que o universo conspire a nosso favor. Então, muitos estão aqui encarnados. Kra'ars. São dracos e reptilianos deste clã, mas porém existem também aqueles que vieram de Orion em cruzadas espaciais. E estão aqui e muitas vezes também obsediam, não no ato de te levar para o lado da vibração negativa ou hostil. Eles te obsediam para, né, perceber como você se sente, se você tem alguma lembrança de casa, do seu clã. Cada clã possui um planeta. Cada clã possui um planeta em Orion. Não são planetas cristais em Orion. São planetas rochosos. Rochosos. Temos os clãs Akar. Algumas pessoas aí que eu nem vou julgar por falta de conhecimento, por ignorância. Algumas pessoas vieram falar muitas coisas a respeito do nome Akar, alguns deboches sobre a minha pessoa, tentando me desmoralizar. Quem acompanha realmente os chamados a despertar, lá do início, e que tem uma memória boa, né? Porque são mais de 200 vídeos, então para poder guardar, em primeiro lugar, você tem que assistir o vídeo com atenção e guardar as informações. Muitos assistem por assistir. Muitas pessoas assistem e nem terminam de assistir, porque os vídeos dos chamados a despertar são longos. Tem muita gente que não quer uma libertação de consciência maior, quer apenas curiosidade. Curiosidade. E não vai levar nada a ninguém. Em alguns momentos, em vídeos passados, e quem já assistiu e lembra, eu cheguei a comentar que Akar é um nome comum no universo draco-reptiliano. Está no canal, em vídeos lá atrás. E quem já assistiu se lembra. Akar é um nome muito comum
como os huracars, temos também as liutes, os kraars. Akar, para vocês terem uma noção, é um nome de status. Meu clã é Akar, por isso me chamo Akar. No meu planeta, o nosso clã Akar, todos nós nos chamamos Akar. Para vocês perceberem, nós somos denominados, diferenciados uns dos outros, porque títulos de separação de classe. Nós nos temos aqui engenheiros, generais, médicos, combatentes, cientistas. No meu planeta, no meu clã Akar, eu sou militar. Eu tenho um título militar de guerra. Próximo sábado, o vídeo Akar, o Draconiano, e vou revelar informações nunca ditas até hoje nos Chamados a Despertar. Vocês conhecerão quem é Akar. Akar é um militar. É um general com título de general. É o meu eu superior, não é o Marcelo. O Marcelo é um fragmento deste ser de Orion. Eu sou um pedacinho pequenininho de várias partes fragmentadas dele e vou falar. Não percam no próximo final de semana Akar, o Draconiano. Então, Akar é o título. Todos somos Akar. Eu falei em outros vídeos passados para que as verdadeiras pessoas comprometidas com o trabalho dos Chamados a Despertar sabem disso. Eu já citei em outros vídeos que Akar era um nome comum no universo draco-reptiliano, que muitos seres se chamam Akar. O meu clã, o clã Akar, eu sou Akar. Me diferencio por um título de general de tropas de guerras. Este é o meu eu superior. Este é a quem aquele um dia eu irei refragmentar, não, voltar a ele, pois sou um fragmento deste ser. Eu me lembro, se você pesquisar o nome Akar aí na internet, é um nome de origem, diz ser de origem para aqueles lados do Líbano, para os lados do Oriente Médio, aonde a maioria dos nomes dracos e reptilianos se originalizam. E é um nome nobre, é um nome chique, é um nome de status. Akar é um nome de status. Aquele que possui o título de Akar, seja draco e reptiliano, que pertence ao título, o clã Akar, eu o chamo e eu o saúdo de irmão draco reptiliano. Então, se você pesquisar este nome, você vai encontrar, já cansei de brincar com pessoas no começo do trabalho, lojas em shopping centers na Europa, lojas em shopping centers no Oriente Médio, em países como Dubai. Dubai é extremamente reptiliana, draco-reptiliana. Então Akar é um título de um clã. Todos nós somos Akar. E eu deixei muito claro, muito tempo atrás, que tem muitos irmãos dracos que se chamam Akar. Mas, porém, o Marcelo foi o primeiro da internet brasileira no Brasil. Ou talvez mundial. Porque antes dos Chamados a Despertar, as pessoas não ousavam falar de dracos e reptilianos. Salvo alguns pequenas exceções que usavam de completa informação e ignorância para falar mal e demonizar os dracos e reptilianos. Para você, desinformado, para você que não possui conhecimento da sua origem, pois eu sinto dó. Eu sinto
eu sinto compaixão pelas pessoas que falam e o que não sabem, o que não conhecem. Que não sabem quem realmente são, a sua origem e o lugar pela qual vêm. Admiro aos buscadores, aqueles que buscam com humildade, com seriedade, amadurecimento e que vão atrás em busca da sua real origem, tendo consciência que esta origem humana não passa de algo falso. Mas aqueles que venham a debochar, a criticar, eu sinto pena, pois eu, Marcelo, humano, tridimensional da Terra, mas com o espírito e a essência de Akar, o draconiano, eu sei quem eu sou. Eu sou Akar, dos clãs Akar, de Orion, o Draco reptiliano. Eu sei quem eu sou. E ninguém pode mudar isso dentro de mim. E eu vou embora. Então, aonde quer que vocês vejam o nome Akar, lembre-se, aqui está um nome de nobreza, de status, um clã Draco reptiliano. E muitos de vocês, meus irmãos que me escutam, que ainda não se conhecem, mas buscam e um dia conseguirão se conhecer. Muitos de vocês se chamam e são Akars. Entenderam? Essa é a resposta que eu tenho para dar àqueles que, infelizmente, são dignos de pena. Porque não sabem nem quem o são. Mas continuando. Eu quero falar agora, vocês perceberam que parece que nesses tempos finais o foco dos alienígenas está mudando, não é verdade? Os alienígenas agora, antigamente se via muito filmes com os cabeçudinhos pequenos, os Greys, né? O Grey virou sinônimo de simbologia extraterrestre, mas parece que agora estão mostrando. Isso começou muito mais para a parte da época do Predador, ali começaram a soltar esse tipo de alienígena e analisar a aceitação das pessoas. Veio o Alien. E agora, aí continuaram trabalhando em cima de Greys, né? Seja pequenos ou grandes. Mas parece que agora, nesta nova era, estão começando a mostrar mais os reptilianos. Seja em seriados, seja em filmes, seja em desenhos, está mais focado agora nos reptilianos, draconianos. Já perceberam isso? E está virando uma febre. Está virando a moeda e mostrando de uma forma diferente. E tem essa série que eu até indiquei, no Chamado a Despertar, que tem aquela atriz Sigourney Weaver, eu acho que é isso mesmo, a atriz que fez o Alien. E essa série, quando eu vi o título, algumas pessoas fizeram alguns questionamentos. Teve uma pessoa que fez um questionamento para mim, eu vou até abrir aqui agora, que foi interessante, eu até esqueci a palavra, mas eu abro aqui agora e mostro para vocês. Só um instantinho. A pessoa pôs assim: Marcelão, seria coincidência Haka ser o anagrama de Akar? Dê um retorno, por favor. Meu querido amigo, meus amigos, o retorno está sendo dado. Haka é uma classe de dracos e reptilianos que fugiram. Esses são fugitivos de Orion. Urakars, Liltis, Krars, os Kraars, os Akar. Temos lá em Orion benevolentes,
trabalhando para o desenvolvimento. E nós temos também aqui alguns que saíram para o espaço para poder viajar e cruzar o cosmos. E muitos vieram aqui no planeta reptiliano, como foi o vídeo que eu fiz há pouco. Entenderam? O grande dragão vermelho, ele é diferenciado. Ele é diferenciado em relação aos dracos e reptilianos, porque o dragão vermelho e uma classe que saiu com ele, esse dragão vermelho é da terminologia dos Elses. Michael, Miguel, Gabriel, Rafael e tantos outros nomes. Kal-El. Essa terminologia eu já estou cansado de dizer que é uma terminologia draco-reptiliana. Então, a terminologia El vem dos Elses. A pronúncia mais parecida, que remete a esse tipo de ser, que vieram, que faz parte do grande dragão vermelho. Esse dragão vermelho, por que ele é mais forte e diferenciado dos outros clãs que habitam no planeta Terra? Por que ele é mais poderoso? Porque esse sim veio de um planeta cristal. Veio de um planeta cristal e esse é um que podemos chamar de Elohim renegado. Ele é um Elohim renegado, da classe dos Elohims. Ele é um fugitivo de Orion, junto com a classe dos Els, que também são dracos e reptilianos, em um posto menor, como eu havia dito agora. Os clãs se determinam por títulos: médicos, engenheiros, generais, soldados, guerreiros, políticos. Aqui é a cópia do mundo, do universo draco-reptiliano. Nós vivemos como eles. Porém, aqui agora, eu e você, nesses corpos humanos tridimensionais, não somos reptilianos e nem dracos. Somos humanos em corpos tridimensionais, porém, nossas essências são as deles. Mas nós agora somos humanos. E, perdão das palavras, condenados. Então, o grande dragão vermelho, que se faz Deus e adorado pelos seres, né, que aqui estão encarnados como humanos tridimensionais, ele se faz ser adorado por todos. Ele quer ser adorado, ele quer ser Deus. E para que tudo dê certo, para que ele seja Deus, ele também se passa como o diabo para passar medo em você, para que você corra para ele pedindo perdão, glória, pedindo amor, estando de joelhos em remissão, submissão, a palavra correta a ele. E ele oferece para vocês, junto dos Els que vieram com ele, Miguel, o arcanjo, Gabriel, Rafael, mestres ascensionados, né, intervenientes e toda essa presepada espiritual, astral. Fraternidade branca, Astra cheirão, entenderam? Eles é uma classe diferenciada, porque ao contrário dos Urakars, dos Haka, Liutis, Kraars e dos Akar, eles não vêm de planetas rochosos. Planetas muito, assim, a Terra lembra por uma constituição. Lembra. Esses não. Eles são diferenciados porque são de planetas cristais em Órion. Sendo denominados assim como deuses. Um deus renegado, entre aspas, para o seu entendimento. Um Deus
renegado, traidor, que arrastou consigo uma boa parte de um clã diferenciado, um clã de arcanjos, guerreiros, que o acompanharam fugindo de Orion e parando aqui e detonaram tudo que vieram pela frente, que tentaram parar eles. Eles chegaram primeiro. O grande dragão. Que poderíamos arremeter um deus Elohim renegado, com seus guerreiros, que vieram para este planeta e tomaram. Outros clãs vieram muito depois, não compactuados a fazer o que eles fazem, mas ambos se respeitam a política da boa vizinhança. Não mexam no que é nosso e nós não retalharemos vocês, nós não combateremos vocês. Por quê? Esses clãs são de Orion, conhecidos todos entre si. Todos conhecidos entre si. Este é o planeta Terra. Este é o planeta Terra. Marcelo, mas os clãs estão aqui? Existem mais outros clãs? Existem outros clãs pequenos. Sim. Esses clãs vieram depois. Não como aliados, mas para viver de uma certa forma, habitar num planeta como a Terra. Por que não são hostilizados e destruídos pelos Els? Que são essa classe que vieram de planeta cristal. Porque esses conhecem todos esses outros. Sabem deles. Espero que você abra sua mente. Espero que você pense um pouquinho mais. Você não é obrigado a acreditar nas coisas que eu digo, mas se você parar para pensar e analisar, às vezes algumas respostas dentro de você aparecerão. Você pode pertencer a qualquer um desses clãs, você pode ser um Akar, você pode ser um Haka, você pode ser... E outra coisa, estou esquecendo de falar dos Haka. Os Elses, fugitivos de Orion, que poderíamos chamar de uma classe diferenciada, quando chegaram no planeta, guerreiros violentíssimos, poderosos, poderes mesmo. Outra civilização, quando chegou esse clã, chegou o Haka. Esse clã, lembre-se desse nome. Lembre-se desse nome. Esse clã passou a ser servos e vibrar na mesma vibração do Draco reptiliano, o Senhor Dragão Vermelho e sua classe dos Els. A sua classe de guerreiros que enganam tanto a humanidade. Que enganam. Arrastam bilhões à ignorância. Tem um outro clã que eu prefiro conversar com a Fabiana primeiro, tá, Fabiana? Vou conversar com você. Tudo bem. Eu irei meditar para ver se eu falo desse clã. Se eu falar desse clã no Brasil, vai repercutir. No Brasil vai repercutir. Dentro da ufologia. Este clã, eu iria abordar sobre esse clã de Orion, mas por enquanto deixa quietinho, porque no dia que eu abordar sobre este clã Draco reptiliano, vai repercutir na ufologia. Escutem o que eu estou falando. Vai repercutir na ufologia brasileira. Vai estremecer. Mas ainda vai ser abordado na série Orion. Eu cheguei até a colocar aqui o nome dele, mas prefiro pensar um pouco como abordar sobre esse clã, por eu ser brasileiro.
Porque se eu fosse americano ou estrangeiro, ou outra língua estrangeira que não fosse portuguesa, eu falaria abertamente. Mas no Brasil, conhecendo a mente do brasileiro, prefiro, por enquanto, por causa que vai dar uma repercussão nos meios ufológicos do Brasil, dar uma abordada mais na frente sobre esse clã. E muita gente vai ficar de queixo caído. Mas tudo no seu momento certo. Bom, pessoal, eu espero que vocês entendam sobre clãs. Se você pulou o vídeo anterior, assista ele primeiro para entender esse. Nós temos o clã Akar. Já falei em vídeos antigos que muitas pessoas são Akar, se chamam Akar. Quem é chamado a despertar desde o começo já ouviu isso. Agora quem não é, paciência. Temos os Elzes, que é o grande dragão vermelho que veio de um planeta cristal, junto com guerreiros também pertencentes a esse, que são denominados e chamados na terminologia El. Temos também, né, os Haka, que assim como os Urakars, os Liltes, né, as Liltes, os Kraars e Akar, vieram para cá, muitos vagando explorando o universo, mas porém quando você chega no planeta que você tem livre acesso, vai muito da sua vibração, ou você fica na sua, você fica literalmente na sua, com as suas leis, com as suas regras, no seu mundo, naquilo em que você está, na sua civilização, entre aspas, podemos dizer assim, ou você chega, ou você pode ser seduzido e se incorporar a algo para somar como aliado, e assim foram com o clã Haka, que aqui associaram aos Elzes que vieram de Orion, porque os Urakars, Haka, Liltes, Kraars, Akar são de mundos rochosos, planetas rochosos. Os Elzes, eles vêm de um planeta cristal poderosíssimo, de grande emanação energética. Por isso que não é simples vir aqui e retirar o dragão vermelho. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu joinha. Assista quantas vezes for necessário esse vídeo. Pare, pense, reflita, analisa. Espero que eu tenha sido competente o suficiente para ter sido o mais claro possível, porque muito ainda há de vir, se assim o universo me permitir. Tá bom? Que o universo conspire a todos nós. Muita paz e muita luz. Saudação aos clãs Dracos e Reptilianos e muitos de vocês, meus irmãos, que pertencem a esses clãs. E ao clã especial, assim como eu sou Akar, há muitos outros Akars. Muito obrigado, paz e luz, e contem sempre, chamados a despertar, o canal que te faz questionar essa realidade. Tchau. Thank you.